calvinismo. O que eu aprendi com Nicodemos? Nicodemos diz que Calvino e Arminio são a linha do trem. Uma é perna direita, outra é perna esquerda, e os dois vão desembocar no Salvador, que é Cristo. Ele até brinca assim, né? Resolvendo o problema, ou seja, não existe resposta fácil para nenhum dos dois lados. Não, isso aqui não é matéria de salvação, não, né, pastor? Não, a gente só está comentando. Nós somos irmãos em Cristo. Se você tem que sofrer um acidente, tem como você evitar esse acidente? Rapaz, a gente tenta evitar muita coisa. Deixa eu te falar. Quando eu tenho minhas crises de dor de cabeça, eu tomo remédio. Para quê? Para evitar. Então, o que me cabe, Michel? Eu vou fazer uma viagem. Né? O David estava vindo comigo, ele vai fazer uma viagem. Eu preciso checar o carro, as rodas, tudo certinho. A minha parte, vamos dizer assim. Mas isso não quer dizer que eu vou evitar algum mal. Mas eu estou trabalhando dentro da minha liberdade, que os calvinistas chamam de livre agência, né? De antever, igual o Tiago escreve, quando você for em alguma cidade, não fala que você vai negociar, fala que se Deus quiser, você vai chegar lá e vai fazer. Ou seja, nunca é dado para o homem dizer assim, eu vou lá e vou fazer tal coisa. Esse poder não está nas nossas mãos. Mas, curto e grosso, se tiver que acontecer, vai acontecer. É simples assim. É difícil falar isso? É difícil, porque a visão que as pessoas têm do calvinismo, né? E eu brinco com os calvinistas, eu acho eles muito chatos, né? Nós somos chatos. Eles são muito chatos. Mas Deus também deu a liberdade das pessoas serem arminianos. Então deixa os arminianos quietos para lá. Então não precisa encher a paciência dos caras, né? Não é Deus não escolheu cada um. Então, se Deus escolheu, deixa cada um no seu canto e pronto, acabou. Mas a gente vai estudando, a gente vai descobrindo uma coisa simples. Quão longe de Deus nós estamos, porque o que a gente tem como base de justiça não é nem de perto o que Deus acha. Ele deu o exemplo aí do Filipe lá. Quando nós temos regras, as regras, elas são para nos proteger. Mas nós odiamos as regras porque o pecado nos faz querer burlá-las. Então, quando a Bíblia diz que Cristo morreu para me salvar, é uma regra simples. Ele me aceitou, não sou eu que aceito ele. Isso é fato. Ele me escolheu para ele, não sou eu que escolho, eu não tenho essa capacidade. Então eu nunca vou ter problema com o Felipe nesse assunto, né? Eu vou ter problema com o Felipe na questão do pacto, da continuista, sensacionista, nessas coisas pormenores que não interferem em muita coisa nada. Então nós precisamos entender que aquilo que tem que ser, tem que ser. O Davidson está aqui. O Davidson teve um acidente horrível. O Davidson tomou, acho que, um choque de 11 mil quilowatts. 13 mil. Aí o outro leva um choque de 220 na tomada. Quem é que sobrevive a isso? Quem que decidiu quem ia viver ou não? Quem é que... Então ele... Deus está. Ele passou... É isso que é o problema dos evangélicos, é achar que quando algo não está dando certo... Não é Deus. Não é Deus. Mas aí, no caso, teria... Por exemplo, o menino foi no bar... Eu vou só responder o seguinte. Vamos pegar Jó aqui como exemplo, é o seguinte, juntaram os filhos de Deus e também veio o diabo e Deus fala com ele, viu como é que meu servo Jó é um camarada assim, top de linha? O diabo falou, tá bem, você deu para ele tudo, o cara é rico, o cara não tem problema nenhum, né? Tira dele para você ver. Tirou tudo. Jó continuou firme. Aí o diabo vai e reclama. É claro, só deu para ele saúde, ele vai lutar de novo, isso aqui é conjecturado. Ele vai conseguir tudo de novo, toca na saúde dele para ver se ele não reclama. E a gente até interpreta mal o que a mulher dele fala, né? Que não está escrito em lugar nenhum, que ela manda amaldiçoar Deus e morrer, que não é bem essa história. Aí, simplesmente acontece, a Bíblia chega no final dizendo,
e em tudo Jó não pecou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é que liberou o diabo para tocar em Jó? Deus. E disse exato, queria até um roteiro. No caso, não tirar a vida dele, né? É a regra. Foi a única. Mas para Jó, Deus falou, não tira a vida. Não quer dizer que Deus não vai dizer para mim, tira a vida dele. João vai dizer isso na segunda carta, que nós temos um advogado. E esse advogado intercede por nós. Intercede por quê? Eu penso, tá? Que da mesma forma que Jó foi atacado pelo diabo, nós também somos. E em um determinado momento, Deus deixa a casa cair para saber onde está o nosso coração. Quando eu me apresentei, eu não falei assim, eu sou pastor. Eu disse, eu estou pastor da Igreja Batista Nacional de Timóteo. Porque o nosso estágio é estar. Estar não é permanecer. Eu sou passageiro. Eu estou aqui hoje. Pode ser que eu não esteja aqui amanhã. E o problema nosso é que nós queremos ter o controle. E está falando alguém aqui que odeia ser pego de surpresa. Qual que é o meu problema de cabeça? Eu estou sempre tentando dar um passo na frente para mim não ser... Eu imagino o que o Felipe vai falar, eu já imagino o que você vai perguntar. Você antecipa. Né? Eu trabalho assim. Porque desde menino, como eu fui criado de uma forma não convencional, fui criado abaixo de muita violência, eu tive que criar minhas rotas de fuga. Então é automático, eu não preciso fazer força. Então, se eu tiver que morrer amanhã, eu vou morrer amanhã. Diz a Bíblia que todos os meus dias foram contados e escritos no seu livro. Salmo 139, 16. Isso aí é a soberania de Deus. Pronto. Se está lá escrito dessa forma, como que eu posso... E Jesus vai, não falando sobre isso, ele vai dizer algo assim, nós não podemos acrescentar um côvado na nossa vida. Nós não podemos tirar e nós não podemos colocar. Ele sabe, ele citou até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Então, a teologia, ela assusta as pessoas porque elas têm uma visão de um Deus babaca. Um Deus bonachão. Entrando na sua pergunta, é pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? Olha, tudo é pecado no sentido que você não glorifica a Deus com aquilo. Tem como você fazer algo errado e falar que aquilo glorifica a Deus? Então, por que ninguém conseguiu cumprir as 10 regrinhas? Eu tenho um problema hoje com os judeus messiânicos, eu tenho alguns amigos, que eles estipulam que até os 4 evangelhos são o Velho Testamento. Aí essa conversa. Olha, se é o Velho Testamento, Jesus chutou o pau da barraca. Até parece que um judeu ia aceitar o testamento deles, final fosse do grego, ele ia aceitar. Então Jesus chutou o pau da barraca. Chutou o pau da barraca. E ontem na oração eu li Gálatas 4. E lá diz explicitamente que Paulo fala que ele estava jogando conversa fora ou mensagem fora, porque os Gálatas tinham voltado a seguir a lei outra vez. Eu perdi meu tempo pregando para vocês. Então, o que eu quero dizer no final? Se você tiver que ter um acidente amanhã, você vai ter. Se você tiver que morrer, você vai morrer. E ele escreveu a história? Escreveu. E ele, por exemplo, o menino ele subiu numa moto... A gente pode falar que Deus deixou. Não, deixou não. Na minha visão, ele escreveu. Você vai entender. Davi acabou. Davi, ele disse assim, olha... Então ele pode escrever o mal, no caso. Claro que ele escreveu. Já escreveu, na verdade. Mas ele é culpado? Não, porque o mal entrou no mundo por causa de Adão. Por exemplo... Eu entendi, ó, não diretamente, mas Entendi. Quando eu disse assim que a perna direita é Armínio, a perna esquerda é Calvino, ou vice-versa, é que nós temos um senso de liberdade. E nós somos responsáveis por aquilo que nós
falamos por aquilo que nós tomamos por decisão e nós discordamos porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, mas a resposta é mais simples do que se imagina. Se eu de fato acredito que Deus é o Senhor de todas as coisas e que a minha vida está escondida nele, eu devo me preocupar com o que, afinal? Primeiro, essa vida não é minha. Eu entrei aqui você falando que vai fazer uma reforma, vai comprar isso, vai comprar aquilo, para deixar o estúdio com características mais belas. Beleza, mas se você morrer amanhã, os meninos que estão com você vai deixar de fazer? Não. Ou seja, não dá para levar nada dessa vida. E nós estamos brigando muitas vezes, por causa do nosso pecado, pelas coisas dessa vida. Porque para definir teologicamente a questão do mal e Deus, por exemplo, nós temos um exemplo na Bíblia de José e os irmãos. A gente sabe, os irmãos tinham inveja de José, ele é vendido, o pai achou que estava morto, aí acontece tudo aquilo. Quando os irmãos, tudo aquilo, né, que a história é bem conhecida, então quando os irmãos descobrem que aquele governador era José, eles ficam com medo que José os matasse. Aí José fala assim, não, está lá em Gênesis 50. Não se preocupe, Deus usou desse mal para um propósito maior. Foi Deus. Porque o que acontece? O José foi vendido por causa de inveja dos irmãos, raiva dos irmãos, ódio dos irmãos, destemperança dos irmãos. Todas essas características que eu citei são características de um coração pecaminoso, de um coração caído no Éden. Deus teve culpa desses irmãos dotados com tanta característica ruim? Não teve. O culpado foi Adão. Então Deus escreveu a história. E no caso, Jacó, né? Porque Jacó, ele fez uma lista de preferência dos filhos, aí deu essa quanga toda. Então hoje um jovem, ele chega com a moto dele, ele para num bar, ele bebe, sobe na moto, entra debaixo de um caminhão e morre. Deus escreveu que seria assim? Escreveu. Deus é culpado? Culpado não. Por que ele morreu? Porque ele bebeu, ficou, ingeriu bebida, ficou bêbado, infringiu leis, ele não deveria. Então qual foi o motivo da morte? O motivo da morte foi porque ele bebeu e anda de moto. Esse é o motivo. Mas de onde veio isso? Por que ele fez isso? Porque ele é um pecador. Porque o pecado dominou. Ele não poderia ter feito essa lambança. Mas Deus escreve. É Isaías 45:7 que eu citei aqui no início. Deus forma momentos de paz e momentos de mal. Muito bom. Vou entrar aqui no chat. O pessoal tá mandando várias perguntas. E eu vou te falar a verdade, viu? Deixa eu ver aqui. Rapaz, eu não sei usar sem mouse não, viu? Tá osso aqui. Mas eu vou falando aqui, ó. Vamos lá. Felipe Reis mandou um abraço para esses dois mestres. Cleobert, grande abraço ao pastor João Gregório. Guitarrista barra pesada, Felipe. Bom. O Felipe é bom demais. O Felipe Reis mandou um abraço e o Cleobert mandou um abraço para você também, pastor. De computação. Diferença. Ah, verdade, lembrei dele agora. Muito bom. Bruto. Inclusive ele mandou, ó, sobre livre-arbítrio, explique por gentileza Josué 24:15. Eu e minha casa? E assim, pra mim não tem problema nenhum. Vamos primeiro, pastor João, depois vai você, pode ser? Vamos ler o texto, né? Sim, eu acho que é melhor ler o texto. Vamos lá. Você vai ler, pastor? Eu vou ler. Perfeito. Eu acho melhor ler o texto. Josué 24:15. Inclusive o pastor João ama tecnologia, tá gostando de relógio agora? E não gosto mais de relógios... Smartwatch. Não. Não. Cresci. Esse meu aqui, olha, meu irmão me deu esse relógio antigo. Ó. Quando ele ganhou a primeira eleição aqui, ele estava com esse relógio e me passou. Passou pro meu pai e meu pai passou pro Mas o que ele quer saber em Josué 24:15? Então, ele só mandou sim. Explique por gentileza. Porém vos parece mal servir ao Senhor? Escolhei hoje a quem servai. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais.
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é fácil. No meu ponto de vista, assim, essa é tranquila responder. Partindo de onde eles vieram, né? Os judeus vieram de um país extremamente dotado de deuses, Osíris, Isa e outros tantos aí. E eles aprenderam no deserto, primordialmente, que eles deveriam servir única e exclusivamente ao Deus da terra. E automaticamente eles tinham até medo, porque de vez em quando o monte lá pegava meio fogo, e eles falavam, não vai você, Moisés, nós estamos com medo. Mesmo assim, eles não tiveram a inteligência, né, de obedecer a Deus e pereceram no deserto. Chegando na terra, Josué provavelmente já está perto da morte aqui, já está bem velhinho, né? Já está passando. Uma das reclamações é que entra o período de juízes e não tem nenhum líder, né? Então o pessoal dá uma cacetada aqui no Josué por causa disso também. Mas Josué estava dizendo para eles, olha, tem os deuses antes e tem os deuses agora. Vocês viram o que aconteceu. E aí caímos de novo naquilo que o Felipe acabou de falar. O mal que habita em mim Exatamente. me faz escolher o que eu não deveria escolher. Vou dar um exemplo. Eu estou lutando para não comer massa. Eu amo macarrão. Eu vejo macarrão e fico doido. Eu amo Burger King, meu Deus. Deus é Vou terra. sair daqui e pegar Então, Perpétua, quando faz macarrão lá em casa, e ela nem gosta de fazer, porque vai tudo. Se deixar eu como tudo. Se tiver 2 panelas, eu como as 2 panelas. Eu gosto de macarrão. Eu não posso comer o bendito do trigo. Então eu estou lutando para não comer pão por causa do trigo. Qual que é a situação? Essas crises pós-Covid me trouxe um dano. E aí, já entrando sobre o mal e entrando no assunto, eu adquiri uma gordura no fígado causada por excesso de remédio. Eu tomei muita morfina. Enquanto eu estava conseguindo treinar, estava dando para levar. Mas eu não parei de treinar porque eu não conseguia nem andar direito. Automaticamente engordei, eu saí de 104 quilos e fui para 124. Então eu engordei 20 quilos em 2 anos. E aí me trouxe todo esse mal que agora, há 4 meses, acho que nem isso, 3, 4 meses, eu estou me reeducando outra vez. Mas é uma luta diária, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Mas eu gosto mesmo do mal. Então, lá é basicamente isso que Josué está dizendo para eles. Olha, vocês já viram o que Deus fez. Vocês já entenderam o milagre que foi conquistar essa terra aqui. Só que, porém, o juiz vai deixar isso mais claro, Deus deixou lá aproximadamente 30 nações, o Filipe está falando de provar, Deus deixou lá aproximadamente 30 nações para provar a fé daquele povo. Então, o direito de escolha ali é um direito de escolha baseado no que eles já conheciam. Quem era Deus e quem eram os deuses daquele povo. Então, a liberdade não é bem liberdade, porque ao escrever Deuteronômio 28, bênção e maldição, o próprio Moisés já diz, olha, vocês vão deixar o Senhor, vocês vão seguir outros deuses e vai acontecer isso e aquilo outro. O próprio Moisés já proferiu a sentença. Então, o que Josué, retórica, foi proferir. Está aqui. A partir de hoje, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, porque nós o conhecemos. E na verdade, ele vai servir ao Senhor, mas ele não tinha deixado de servir. Ele tinha servido até aquele momento. Agora, vocês, é por conta em risco.
porque os deuses vão aparecer. E logo em seguida começa, o capítulo 1, capítulo 2 de Juízes começa. Aí morreram os sacerdotes, morreram os líderes antigos, e o povo simplesmente... É porque a pergunta do rapaz foi porque no texto está dizendo escolha. Romanos 11, porque Romanos, os 16 capítulos eles são divididos, teologicamente, do 9 ao 11, Paulo fala tudo que tem falado do povo de Israel. E aí, aqui, né, Moisés, o próprio Deus, porque Deuteronômio, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Deuteronômio é como se Moisés fizesse, como não, ele faz vários discursos, relembrando para o povo de tudo que aconteceu. Aí Moisés fala, olha, tem 2 caminhos diante de vocês, o caminho da bênção, o caminho da maldição, escolham. Aí os arminianos, eles olham para a palavra escolha, tá vendo, Deus mandou escolher, tá, mas o que que Paulo, lá em Romanos 11, ele diz, e o próprio Moisés também, ele explica por que que o povo não escolheu o caminho da bênção e escolheu da maldição. Paulo fala, porque Deus não deu olho para ver, ouvido para ouvir e mente para obedecer. Você tem noção do que é isso? Mateus 13, da mesma forma, Jesus está falando pela primeira vez por parábola do semeador. A parábola é enigma, se quem conta não explicar o que significa o real significado da parábola, ninguém sabe. Eu preguei isso domingo. Eu estava lá. Aí a multidão vai embora, os discípulos falam, por que você não falou? Aí eu não falei porque eu não quero que eles entendam. Então o povo de Israel, ele não obedeceu, ele não escolheu. O povo de Israel não escolheu porque Deus não quis que escolhesse, porque tem um propósito maior. Não, e as parábolas lá, eu não entrei no mérito porque não era a minha intenção. Jesus diz o seguinte, para que vendo não veja, olha só, para que ouvindo não entenda e se converta. Eu não quero que eles se convertam. E outra coisa deles. Mas que loucura. Jesus fala assim, porque para eles não é dado conhecer o reino. Que loucura. Isso que nós estamos falando aqui, gente, não é pop, mas é bíblico. E outra coisa, para mim foi muito difícil, porque quando eu sempre fui criado na igreja, mas, nossa, minha mãe, se estiver vendo aí, ela comprova, eu era o Satanás em forma de gente. Então eu nunca gostei, não gostava de ir na igreja, fazia muita bagunça, fazia meu pai passar muita vergonha. A minha juventude foi muito difícil. Mas quando Cristo me salvou e eu comecei a estudar, senti desejo de falar de Deus, eu percebi que eu deveria estudar. Aí eu fui ler as Institutas de Calvino e depois li para saber de que posição eu ia. Só que quando eu li o arminianismo, ficava muita dúvida na minha cabeça. Peraí, se o homem tem a liberdade, então Deus deixou o homem à própria sorte? Porque se o homem tem essa liberdade, porque para o nós estamos perdidos. Porque para o arminiano, sabe o que acontece? Deus ele tem a presciência, que é o poder de ver o futuro, então ele enxerga, antes de criar, ele enxerga a história de todo mundo mediante a ação livre de todo mundo, e Deus ele é um escrivão. Porque quem defende o livre-arbítrio assim, absoluto, vai falar o que o Rodrigo Silva falou numa live dele falando sobre livre-arbítrio. No final, ele falou, não querendo falar, mas de tudo que ele explicou, ele falou assim, para Deus agir no universo, o homem tem que deixar. Porque se tem Deus querendo uma coisa, se Deus quer uma coisa para a minha vida, e eu não quero isso para a minha vida, então nós temos um impasse. A vontade de quem vai prevalecer, gente? Eu não estou dizendo que somos robôs. Tanto que eu disse que lá no Éden, o homem tinha esse livre-arbítrio. A diferença Calvino diz que nós temos um livre-arbítrio limitado. Limitado. Até certo ponto. Escolhe não pecar. Vamos fazer amanhã, vamos escolher amanhã não pecar, ué. Isso. Vamos entrar no chat aqui, pessoal.